Fala pessoal, Reactive no ar. Pessoal, hoje a gente vai assistir o vídeo da Débora, aquela que foi presa por pichar estátua, e vamos comparar com a Dilma Rousseff, a presidenta aqui do Brasil. Antes que eu me esqueça, já se inscreve, ativa o sininho, curta, comenta e compartilha para levar essa notícia mais adiante. 14 anos de prisão por ter pichado a estátua com batom. Hoje é uma das pessoas mais conhecidas no Brasil, tamanha a injustiça que está sendo feita contra ela. E realmente ela conseguiu tocar no coração de milhões de brasileiros. Ela foi condenada a uma pena de 4 anos e 13 meses, cumprindo metade antes de sua libertação em 1972. Você vê, uma pessoa que fazia guerrilha armada, comprovadamente, teve uma pena de 4 anos e 13 meses. Em Minas Gerais, ela estava sendo processada com base no artigo 36 do Decreto-Lei nº 314 da Lei de 1967, que era fundar ou manter sem permissão legal organizações do tipo militar. Em São Paulo, ela estava sendo processada com base no artigo 14, que era divulgar por qualquer meio de publicidade notícias falsas, tendenciosas ou deturpadas. Ou seja, ela fazia fake news também, além de tudo. Eu não vou falar muito, vamos assistir o vídeo dela. Aparentemente ela gravou esse vídeo enquanto ela estava presa, lembrando que ela está há 2 anos presa. Ela já passou mais tempo presa do que o Lula, sendo chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, tá? Já está metade do tempo que a Dilma foi condenada. Mais tempo presa do que a maioria dos chefes do tráfico que foram liberados pelo STF. E ela gravou esse vídeo e, bom, assistir. Sérgio Cabral foi condenado a 400 anos de prisão. Tá livre, tá solto. Virou youtuber. Ela foi condenada a uma pena de 4 anos e 13 meses, cumprindo metade antes de sua libertação em 1972. 14 anos de prisão por ter pichado a estátua com batom. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso. E eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, fica à vontade. Oi, eu sou Rafa, eu sou filho da Débora, minha mãe da presa. Eu quero muito que você nos ajude a tirar ela de lá. Por favor, nos ajude, a gente quer muito que ela saia de lá. Oi, meu nome é Caio, eu sou irmão do Rafael. Eu quero que você nos ajude a tirar minha mãe de lá. Ela está presa lá em Rio Claro. Por favor, ajude a gente. Tem aqui a carta que ela escreveu para Alexandre de Moraes.
Essa carta é muito, muito, muito triste. Vou ler junto com você. Rio Claro, 6 de outubro de 2024. Excelentíssimo ministro Dr. Alexandre de Moraes, que esta eu encontre com saúde e paz. Me chamo Débora e venho através dessa carta me comunicar amistosamente com a Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante, portanto peço que o doutor desconsidere eventuais erros. Sou uma mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade, sou esposa do Newton e temos 2 filhos, Caio, 10 anos, e o Rafael, 8 anos, que são meu coração batendo fora do meu peito. Excelência, para não tomar muito do seu tempo, vou direto ao ponto. Sou uma cidadã comum e simples e sempre mantive minha conduta ilibada, jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. E continue. Fui a Brasília, pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos, porém, aos poucos, fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei em quaisquer casa de poderes, fiquei somente na Praça dos Três Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Sinceramente, fiquei muito chateado com o quebra-quebra nas instituições, repudio o vandalismo, contudo, eu estava ali porque eu queria ser ouvida, queria maiores explicações sobre o resultado das eleições, tão conturbadas de 2022. Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível, pichar a estátua. De batom, né? Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Quando eu estava próximo à estátua, um homem pelo qual eu jamais vi, começou a escrever a frase e pediu para que eu a terminasse, pois sua letra era ilegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o convite, o que não justifica minha atitude. Me arrependo deste ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhinhos. Nesse período de 1 ano e 7 meses de reclusão, eu perdi muito mais do que a minha liberdade. Perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização e não o vi fazer a troca dos dentinhos de leite. Perdi 2 anos letivos dos meus filhos em momentos que nunca mais voltarão. Meus filhos estão sofrendo muito e choram todos os dias por minha ausência. Passam por psicólogos a fim de ajudá-los a organizar os sentimentos dessa situação. Um castigo e uma culpa que eu vou lamentar enquanto eu viver. Excelente ministro Dr. Alexandre de Moraes. Meu conhecimento em política é raso ou nenhum. Não sabia da importância daquela estátua, nem que ela representa as instituições do STF. Tampouco sabia que seu valor é de 2 milhões de reais. Se eu soubesse, jamais teria a audácia de sequer encostar nela. Minha intenção não era ferir o Estado Democrático de Direito, pois sei que o mesmo consiste na base de uma nação. Portanto, venho pedir perdão por este ato que até hoje me causa vergonha e consequências irreparáveis. Sei que não deveria, mas hoje tenho aversão à política e quero ficar o mais distante possível disso tudo. Entendi que quando somos tomados por entusiasmo e a cólera, podemos praticar atitudes que não contribuem em nada. O que eu fiz não me representa e nem transmite a mensagem que eu sonhei em deixar para os meus filhos, tecer para meus filhos. O que mais almejo é ter minha vida pacata e simples de volta ao lado da minha família. Termino essa carta na esperança de que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa ser levada em consideração por Vossa Excelência. Cara, assim, se ele leu isso e depois ele ainda decidiu prender essa mulher por 14 anos, uma mãe de família que não cometeu crime algum, porque ela passou batom na estátua, cara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Paulista, dia 6 de abril, às 14 horas. Dá um jeito de ir para lá. Por favor. Não é só pela Débora, tem várias outras pessoas que estão passando pela mesma situação da Débora. Vai, todo mundo, vamos. Avenida Paulista, no dia 6/4, às 2 da tarde. Dia 6 de abril, na Paulista, às 14 horas. A gente tem que começar a reagir, gente, e reagir com força.
Pessoal, se vocês gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, comenta e compartilha. É importante que essa mensagem chegue para todos os patriotas. Obrigado. React TV agradece.